O ar estava pesado no salão de conferências em Berlim, com um murmúrio de vozes abafado pelo carpete vermelho e o tilintar ocasional de taças de cristal. Era o tipo de evento que reunia líderes mundiais, magnatas e jornalistas famintos por uma manchete. Luzes brilhavam nos lustres, mas as verdadeiras disputas aconteciam nas sombras nos corredores e nos encontros discretos. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil, que voltara ao poder com uma mistura de carisma e teimosia, caminhava pelo salão, com passos firmes, o sorriso de quem sabia que todos os olhos estavam sobre ele. Aos 79 anos, Lula ainda carregava a energia de um lutador, mas seus olhos denunciavam a cautela de quem já enfrentara muitas armadilhas. Ele estava ali para um fórum econômico global. Mas ninguém acreditava que era só isso. O evento era uma arena disfarçada, onde acordos se formavam e reputações eram destruídas. Lula viera com um objetivo claro: reposicionar o Brasil como líder no debate climático e econômico, enquanto neutralizava as críticas de seus adversários. Mas o palco estava cheio de jogadores perigosos, e o mais afiado deles era Friedrich Merz, o líder da oposição alemã. Um homem cuja frieza calculista contrastava com o calor retórico de Lula. Merz, com seus ternos impecáveis e uma reputação de estrategista implacável, queria usar o evento para minar a influência de Lula e, de quebra, fortalecer sua própria imagem como futuro chanceler. A tensão começara semanas antes, quando Merz, em uma entrevista a Der Spiegel, questionara a legitimidade do governo brasileiro, apontando irregularidades nas eleições e populismo desenfreado na política de Lula. Era uma provocação direta, mas Lula não mordera a isca publicamente. Em vez disso, ele planejara sua resposta com a precisão de um mestre do xadrez. Ele sabia que Merz não estava sozinho. Por trás dele, havia uma rede de interesses que incluía lobistas de energia fóssil, banqueiros europeus e até mesmo aliados de Donald Trump, que viam no brasileiro um obstáculo aos seus planos de desregulação global. Lula ajustou o paletó azul escuro enquanto se aproximava do palco principal. O tema do painel era sustentabilidade e desenvolvimento, mas todos sabiam que seria um confronto velado. Merz já estava sentado folheando papéis com um ar de superioridade. Ao lado dele, outros líderes, incluindo uma delegação americana liderada por um senador próximo a Trump, observavam com interesse. Lula sentou-se, cumprimentou os presentes com um aceno caloroso e lançou um olhar rápido para Merz. O alemão devolveu um sorriso cortante. Senhoras e senhores, bem-vindos ao debate de hoje, anunciou a moderadora, uma jornalista suíça conhecida por sua neutralidade. Começaremos com o presidente Lula, que falará sobre as iniciativas do Brasil para a preservação ambiental. Lula se inclinou para o microfone, a voz grave e firme, mas com aquele tom de quem conversa com um velho amigo. Olha, eu venho de um país onde a floresta não é só um recurso, é a nossa vida. A Amazônia não é um quintal para ser explorado por quem tem mais dinheiro. É um patrimônio do mundo. E o Brasil está fazendo essa lição de casa. Reduzimos o desmatamento em 40% em 2 anos. Mas não basta. Precisamos de parceria, não de dedo apontado. O público aplaudiu, mas Merz ergueu a mão pedindo a palavra. A moderadora assentiu. Com todo respeito ao presidente Lula, começou Merz, sua voz cortante como uma lâmina. O Brasil fala de sustentabilidade, mas suas políticas econômicas dependem de exportações que destroem o meio ambiente. Como o senhor explica isso? E como justifica a falta de transparência nas suas contas públicas? A plateia prendeu o fôlego. Era um golpe direto, misturando crítica ambiental com insinuações de corrupção. Lula sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve o sorriso. Ele sabia que Merz queria provocá-lo,
fazê-lo perder a compostura diante das câmeras. Em vez de responder de imediato, Lula tomou um gole d'água, deixando o silêncio crescer. Então inclinou-se para o microfone. Herr Merz, eu respeito sua preocupação, mas deixa eu te contar uma coisa. O Brasil é um país soberano. Nós não precisamos de lição de quem lucra com a poluição há séculos e agora quer nos dizer como cuidar da nossa casa. Quanto à transparência, nossas contas estão abertas para quem quiser ver, e eu te convido a visitar a Amazônia. Quem sabe você aprende alguma coisa com os povos que vivem lá há milênios. A resposta foi um soco disfarçado de convite. O público riu, e Merz ficou visivelmente desconfortável, mexendo nos papéis à sua frente. Mas Lula sabia que o jogo estava apenas começando. Nos bastidores, ele já havia sido alertado por sua equipe. Merz estava articulando com aliados para propor sanções econômicas contra o Brasil, usando o argumento da má gestão ambiental. Era uma jogada para enfraquecer Lula no cenário global e, ao mesmo tempo, agradar os interesses de Trump, que queria abrir a Amazônia para empresas americanas. Após o painel, Lula se retirou para uma sala reservada, onde sua equipe o aguardava. Janja, sua esposa, estava lá junto com o chanceler Mauro Vieira e um jovem assessor Pedro que monitorava as redes sociais em tempo real. A sala cheirava a café e tensão. Eles estão te chamando de o velho leão no Twitter, disse Pedro, mostrando o celular. Mas tem uma campanha rolando hashtags em alemão e inglês, dizendo que você é populista e corrupto. Parece coordenado. Lula riu, mas seus olhos estavam sérios. Sempre tem uma campanha. O Merz acha que pode me encurralar, mas ele não sabe com quem está lidando. Mauro, o que a gente sabe sobre as sanções? Vieira, um diplomata experiente, ajustou os óculos. Eles vão apresentar a proposta na próxima sessão do G20, usando relatórios de ONGs financiadas por lobistas. É uma armadilha. Se a gente reagir com raiva, perdemos credibilidade. Se ignorarmos, eles vão dizer que somos coniventes. Lula tamborilou os dedos na mesa, pensando. Ele sabia que Merz não era o verdadeiro problema. O alemão era apenas a ponta de lança de um grupo maior, que incluía Trump e seus aliados. Trump, que ainda sonhava com uma volta ao poder, via Lula como um símbolo de tudo que ele desprezava, um líder de esquerda carismático que falava diretamente com as massas. E Trump não perdoava quem o desafiava. Tá na hora de virar o jogo, disse Lula. Por fim, a gente vai usar a verdade como arma, mas não aqui, não agora. Vamos preparar o terreno. Pedro quer um dossiê sobre as empresas que estão financiando o Merz. E Mauro marca uma reunião com os africanos e os asiáticos. Eles sabem o que é ser julgado por quem nunca sujou as mãos. Enquanto a equipe se mobilizava, Lula se levantou e foi até a sua janela, olhando para as luzes de Berlim. Ele pensava no passado, nas greves dos anos 70, na prisão em 2018, na volta por cima. Cada batalha o ensinara algo, mas essa era diferente. Não era só sobre ele, era sobre o Brasil, sobre o futuro. E, acima de tudo, era sobre mostrar a homens como Merz e Trump que o velho leão ainda tinha garras. Nos dias seguintes, a imprensa cobriu o embate no painel como um empate técnico, mas nos bastidores as peças começaram a se mover. Lula sabia que Merz estava confiante demais, e confiança em excesso era uma fraqueza. Ele começou a articular com líderes de países emergentes, construindo uma coalizão silenciosa. Ao mesmo tempo, sua equipe vazou informações para jornalistas independentes, expondo os laços de Merz com empresas poluidoras. Era uma guerra de narrativas, e Lula sabia jogar esse jogo melhor do que ninguém. Mas o verdadeiro golpe veio no final da semana, durante um jantar privado, com líderes europeus. Merz, achando que tinha a vantagem, tentou encurralar Lula novamente, questionando sua falta de compromisso com a democracia. Lula, com um copo de vinho na mão,
olhou nos olhos do alemão e disse baixo o suficiente para que só os mais próximos ouvissem: Friedrich, você fala de democracia, mas seu partido está sentado com quem financia ditadores. Eu já enfrentei cadeia por defender o povo. E você? Já sujou as mãos por alguma coisa, além de poder? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Merz ficou vermelho, sem resposta. Os outros líderes trocaram olhares, e Lula tomou um gole de vinho, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ele plantou uma semente de dúvida, uma rachadura na armadura de Merz. Mas a batalha estava longe de acabar. Trump, nos Estados Unidos, já planejava seu próximo movimento. E Lula sabia que o confronto final seria muito mais brutal. O céu de Nova York estava cinzento, com nuvens pesadas que pareciam refletir o clima, nos corredores da Assembleia Geral da ONU. Era setembro de 2025 e o mundo político estava em ebulição. Luiz Inácio Lula da Silva, agora no centro de uma tempestade diplomática, caminhava pelos halls, envidraçados do prédio, com a postura de quem sabia que cada gesto seria dissecado. O embate em Berlim com Friedrich Merz havia ecoado globalmente, mas o que estava por vir era ainda maior. Um confronto indireto com Donald Trump, que mesmo fora da presidência exercia influência, através de aliados poderosos. Lula sabia que a arena agora era global, e ele precisava jogar com inteligência para não ser engolido. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa. A campanha de Merz, para impor sanções econômicas ao Brasil, ganhara força alimentada por relatórios tendenciosos de ONGs financiadas por magnatas do petróleo. As manchetes na Europa e nos Estados Unidos pintavam Lula como um líder populista, incapaz de gerir a economia ou proteger a Amazônia. Mas Lula não era homem de se curvar à pressão. Ele e sua equipe haviam trabalhado incansavelmente nos bastidores, construindo alianças com líderes de países como Índia, África do Sul e Indonésia. O plano era simples, mas arriscado: expor as contradições dos críticos do Brasil, enquanto reforçava a imagem do país como indispensável na luta climática. O evento principal da Assembleia era um discurso de Lula, programado para o segundo dia. Ele seria seguido por um painel com líderes globais, onde Merz, representando interesses europeus, tentaria mais uma vez descredibilizar o brasileiro. Mas havia um novo jogador na mesa: o senador americano Richard Harlan, um aliado próximo de Trump, que chegara com a missão de amplificar as críticas e pressionar por restrições comerciais ao Brasil. Harlan era um homem de fala mansa, mas seus olhos frios denunciavam um estrategista que não hesitava em jogar sujo. Na véspera do discurso, Lula se reuniu com sua equipe em um hotel próximo à ONU. A suíte era funcional com paredes brancas e uma vista parcial do East River. Janja estava lá, servindo café enquanto ouvia com atenção. Mauro Vieira, o chanceler, revisava anotações e Pedro, o assessor de redes, mostrava gráficos de engajamento online. Eles estão tentando te transformar num vilão presidente, disse Pedro, girando o laptop. As hashtags estão bombando, mas a gente está contra-atacando. Tem um vídeo viralizando com você falando em Berlim. O povo está chamando o Merz de almofadinha europeu. Lula riu, mas o riso não chegou aos olhos. Isso é bom, mas não ganha a guerra. O que a gente tem sobre o Harlan? Vieira pigarreou, abrindo uma pasta. Ele é a ponte entre Trump e os lobistas de energia. Tem ligações com empresas que querem explorar minério na Amazônia. Se a gente conseguir ligar os pontos, podemos desmontar a narrativa deles. Mas precisamos de provas sólidas e rápido. Lula assentiu, tamborilando os dedos na mesa. Ele sabia que o discurso, na ONU, seria sua chance de virar o jogo, mas também um momento de risco, um deslize, e a imprensa o crucificaria. Ele passou a noite revisando o texto, com Janja ajustando cada palavra para equilibrar firmeza e empatia. O objetivo não era só defender o Brasil,
mas inspirar uma coalizão global que desafiasse a hipocrisia das potências tradicionais. No dia do discurso, o plenário da ONU estava lotado. Líderes, diplomatas e jornalistas ocupavam cada assento, enquanto câmeras transmitiam ao vivo para o mundo. Lula subiu ao púlpito com o peso de um país nos ombros. Seu terno azul escuro contrastava com o fundo verde do plenário, e sua voz rouca, mas poderosa, ecoou no salão. Senhoras e senhores, o mundo está em chamas. Não só as florestas, mas a justiça, a verdade. Há quem aponte o dedo para o Brasil, dizendo que não fazemos o suficiente. Mas eu pergunto, quem lucrou com a destruição do planeta? Quem encheu os bolsos enquanto os rios secavam? O Brasil está de pé, lutando, mas não aceitamos lições de quem suja as mãos. E depois, quer se dizer santo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. O público estava hipnotizado. Então ele mudou o tom, quase como se contasse uma história ao redor de uma fogueira. Eu venho de um lugar onde a fome não é teoria. Eu sei o que é lutar para sobreviver. E é por isso que o Brasil não abaixa a cabeça. Queremos parcerias, não sermões. Queremos um futuro onde o lucro não venha antes da vida. O aplauso foi ensurdecedor. Até mesmo alguns diplomatas europeus, que chegaram céticos, se levantaram. Merz, sentado na terceira fileira, manteve o rosto impassível, mas seus punhos cerrados traíam o desconforto. Harlan, por outro lado, anotava algo furiosamente, como se já planejasse a próxima ofensiva. O painel que se seguiu foi um campo minado. Merz abriu com um discurso polido, mas cheio de alfinetadas, questionando os números do desmatamento e sugerindo que o Brasil precisava de supervisão internacional. Harlan foi mais direto, acusando o governo brasileiro de negligência criminosa e defendendo sanções. Lula ouviu tudo em silêncio, anotando algo em um caderno. Quando chegou sua vez, ele se levantou, ajustou o microfone e olhou diretamente para Harlan. Senador, o senhor fala de negligência, mas seu país é o maior poluidor da história. Quanto às sanções, elas não vão salvar a Amazônia. Vão é tirar comida da mesa de quem já tem pouco. E Herr Merz, o senhor quer supervisão? Então vamos supervisionar as empresas que financiam sua campanha. Que tal? Porque a Amazônia não é só nossa. É de todos. E quem destrói não está no Brasil. Está nos escritórios de quem paga para poluir. A sala ficou em choque. Era uma acusação direta. Mas Lula tinha provas. Horas antes, Pedro vazara um dossiê para a imprensa detalhando os laços de Merz e Harlan com conglomerados de energia. O documento meticulosamente preparado incluía e-mails e contratos que ligavam os dois a empresas que lucravam com a exploração ambiental. A mídia explodiu e as redes sociais foram inundadas com memes e análises. Nos bastidores, porém, a guerra continuava. Trump, furioso com a exposição de Harlan, ligou para aliados em Washington, exigindo uma resposta. Ele via Lula como uma ameaça pessoal, um líder que desafiava sua visão de mundo com uma retórica que ressoava globalmente. Em uma ligação interceptada por um jornalista, Trump esbravejou. Esse cara acha que pode me humilhar? Ele vai ver quem manda. Lula, enquanto isso, sabia que a vitória no painel era apenas um round. Ele voltou ao hotel, exausto, mas determinado. Janja o abraçou sussurrando. Você foi gigante hoje. Mas eles não vão parar. Eu sei, respondeu Lula, olhando pela janela para as luzes de Manhattan. Mas a gente também não para. O próximo passo é o G20. É lá que a gente dá o checkmate. A virada na arena da ONU marcou um ponto de inflexão, mas o jogo estava longe de acabar. Merz e Harlan, agora acuados, planejavam uma revanche, enquanto Trump, nos Estados Unidos, tramava algo maior. Lula, com sua mistura de instinto e estratégia, preparava o terreno para o confronto final, sabendo que cada movimento seria decisivo. O sol escaldante de Riad
castigava as ruas, mas dentro do centro de convenções do G20, o clima era outro, uma mistura de tensão fria e intrigas quentes. Era novembro de 2025 e o mundo estava à beira de decisões que moldariam o futuro econômico e ambiental. Luiz Inácio Lula da Silva, agora no auge de sua influência global após o golpe retórico na ONU, chegava à Arábia Saudita com um objetivo claro: consolidar o Brasil como líder indispensável no cenário internacional e, de uma vez por todas, desarmar a coalizão liderada por Friedrich Merz e os aliados de Donald Trump. Mas o tabuleiro estava cheio de armadilhas e Lula sabia que qualquer erro poderia custar caro. Os eventos desde Nova York haviam mudado o jogo. O dossiê, vazado por sua equipe expondo os laços de Merz e do senador Harlan com empresas poluidoras, causara um terremoto político. A imprensa europeia, antes alinhada com Merz, agora questionava sua credibilidade, enquanto Harlan enfrentava investigações nos Estados Unidos. Trump, furioso com a humilhação pública de seu aliado, intensificara os ataques usando sua rede de influência para pressionar líderes do G20 a apoiar sanções contra o Brasil. Ele via Lula não apenas como um adversário político, mas como um símbolo de resistência que precisava ser esmagado. Em mensagens privadas, Trump chamava o brasileiro de comunista encrenqueiro e prometia dar uma lição. Lula, porém, estava um passo à frente. Nos meses anteriores, ele fortalecera alianças com líderes de países emergentes, como o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa. Juntos, formaram um bloco que defendia uma nova ordem global, onde nações do Sul tivessem voz igual às potências tradicionais. Lula também contava com o apoio inesperado de alguns líderes europeus que, após o escândalo de Merz, começaram a ver o Brasil como um parceiro confiável na luta climática. Mas o verdadeiro trunfo de Lula era sua habilidade de transformar pressão em oportunidade, usando sua retórica para desmontar adversários e conquistar corações. Na véspera da cúpula, Lula se reuniu com sua equipe em uma sala de hotel, com vista para o deserto. O ambiente era carregado de energia. Janja, sempre sua âncora, organizava documentos, enquanto Mauro Vieira, o chanceler, atualizava o grupo sobre as negociações. Pedro, o assessor de redes, mostrava o celular com entusiasmo. "Presidente, o senhor está bombando no TikTok", disse Pedro. "Tem um vídeo seu na ONU com 20 milhões de views. A galera tá chamando o Merz de vilão de filme alemão. Mas cuidado, tem uma campanha nova rolando dizendo que o Brasil está sabotando o G20. Lula deu um meio sorriso, ajustando os óculos. Ele sempre tem uma campanha, mas dessa vez a gente vai jogar com as cartas na mesa. Mauro, as propostas estão prontas? Vieira assentiu, entregando um documento. Sim, propusemos um fundo global para a preservação ambiental com o Brasil como mediador. É uma jogada ousada, coloca a gente no centro do debate e força os outros a se posicionarem. Se Merz ou Harlan tentarem atacar, vão parecer mesquinhos. Lula folheou o documento pensativo. Ele sabia que o fundo era mais do que uma proposta técnica, era uma armadilha política. Ao liderar a iniciativa, o Brasil se tornaria indispensável, tornando as sanções propostas por Merz e Trump não apenas impopulares, mas contraproducentes. Mas o sucesso dependia de um discurso impecável na abertura do G20, onde Lula precisava conquistar os indecisos e neutralizar os adversários. No dia da cúpula, o salão principal estava lotado. Líderes mundiais de ternos e hijabs ocupavam as cadeiras em semicírculo, enquanto tradutores sussurravam em fones de ouvido. Merz, com o rosto endurecido, trocava palavras com Harlan nos bastidores. Trump não estava presente, mas sua sombra pairava com aliados americanos e sauditas prontos para seguir suas ordens. Lula, ao entrar, foi recebido com aplausos discretos,
mais calorosos de alguns líderes africanos e asiáticos. Ele se sentou, trocou um olhar com Modi e respirou fundo. O discurso de abertura foi um momento definidor. Lula subiu ao púlpito com a calma de quem já enfrentara piores tempestades. Sua voz grave e carregada de emoção encheu o salão. Meus amigos, o mundo está num cruzamento. De um lado, a ganância que destrói florestas e empobrece nações. Do outro, a esperança que une povos e constrói futuro. O Brasil escolheu a esperança. Hoje propomos um fundo global para salvar o planeta, onde todos contribuem e todos ganham. Mas eu digo uma coisa, não aceitamos hipocrisia. Quem quer liderar tem que mostrar serviço, não só discurso. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Merz e Harlan. Tem gente que prefere sanções a soluções, que prefere apontar o dedo a se estender a mão. Mas eu pergunto, quem aqui nunca errou? Quem aqui tem as mãos limpas? O Brasil está fazendo sua parte. E vocês? O salão explodiu em aplausos. Até líderes europeus, antes neutros, se levantaram. Merz ficou pálido, enquanto Harlan batia palmas lentamente, como se tentasse disfarçar o desconforto. A proposta de Lula foi recebida como um divisor de águas, forçando os adversários a recuar. Nos bastidores, Modi e Ramaphosa já articulavam apoio, enquanto a imprensa cobria o discurso como um triunfo. Mas o golpe final veio no último dia da cúpula, durante uma sessão fechada. Merz, desesperado para recuperar o terreno, tentou emplacar as sanções, alegando que o Brasil não tinha capacidade de liderar o Fundo Ambiental. Lula, que antecipara o movimento, pediu a palavra. Com um sorriso quase paternal, ele se dirigiu ao alemão. Herr Merz, o senhor fala de capacidade, mas seu país lucrou séculos com a exploração do sul global. Agora quer nos julgar? Aqui vai uma proposta. O Brasil abre suas contas para a auditoria internacional, se a Alemanha abrir as dela. E senador Harlan, que tal incluir as empresas americanas que financiam o desmatamento? Transparência para todos que acham? O silêncio foi cortante. Merz gaguejou sem resposta, enquanto Harlan olhou para o chão. Os outros líderes, sentindo a virada, começaram a murmurar em apoio a Lula. A proposta de sanções morreu ali, sufocada pela lógica implacável do brasileiro. Nos dias seguintes, o Fundo Ambiental foi aprovado com o Brasil na liderança. A imprensa global celebrou Lula como o mestre do G20, enquanto Merz e Harlan voltaram para casa com as reputações abaladas. De volta ao Brasil, Lula desembarcou em Brasília sob aplausos. Janja, ao seu lado, sorria com orgulho. Mas, no fundo, Lula sabia que a vitória era apenas um capítulo. Trump, nos Estados Unidos, já planejava sua revanche, e o jogo global nunca parava. Por enquanto, porém, o velho leão havia dado seu rugido e o mundo ouvira.